Senta aí quem está com a máquina, depois vai aproximar por ali. A inversor, a mesma maneira que você vai configurar uma remota. Beleza? Ou qualquer outra coisa. Primeiro tem que ter o IP remoto. Não tem jeito. Ele vai estar aqui, ó. O símbolozinho de motor, tá vendo? Sinal de G120 e ele não tem IP. Certo? Vamos clicar aqui. Online diagnóstico. Bom, não aparece nada porque ele não tem IP, não tem nome, tem que ir funções. Pedir para associar IP. Vamos dar o IP a ele que não tem aqui. 92, 168. Tem 10, tem 5, mas não tem 15, né? 15. Eu não vou dizer que vai usar o criador, porque vai acontecer a mesma coisa com a remota. Na hora que eu associar ele ao PLC, então automaticamente vai criar rota, vai criar tudo, vai fazer tudo. Só preciso associar a questão do IP aqui. O laranjinha, né? Ele tem o IP e a questão do nome. Eu vou tirar esses sinâmicos, deixar só G120C. Tá? Vou associar aqui. E também tem flash LED, né? Tudo na Siemens tem flash LED. Vou dar um update aqui, só para ver se realmente os dados entrou. G120C, beleza. Aí agora que você deu o IP e deu o nome, quando você abre aqui o Online Access, já vai mudar as coisas. A primeira vez não apareciam as opções que a gente precisa. Ó, agora apareceu online diagnóstico, parâmetro e funcionamento. Mas o que apareceu? Simplesmente peguei o IP e deu nome. Só isso. Beleza? O que é que você precisa? Pô, eu não preciso agora ver diagnóstico. Não preciso ver parâmetro por parâmetro. Eu quero fazer o funcionamento dele. Então, é o que a Siemens diz que você tem que fazer. Funcionamento. É a parte que você vai informar todos como é que ele vai funcionar e etc. Então, vou abrir para funcionamento. Só lembrando a vocês. Por mais que eu fale aqui, eu acho que eu não vou falar 10% do que tem no inversor. Então, o inversor é vivência e é manual. Beleza? O inversor hoje é aplicação. Eu vou usar inversor para elevador, é uma aplicação para elevador. Eu vou usar a mão, é uma aplicação para bomba. Beleza? Eu vou usar o inversor, mas vou usar na rede de segurança com encontro, que é possível. Isso é outro tipo de aplicação. Então, repare que o inversor hoje é a aplicação, mas o software ele ajuda bastante. Outra coisa, o primeiro é o mais difícil. Eu tenho 10 elevadores. Você vai levar uma semana, 3 dias para conseguir ajustar um. Depois você copia e cola, os outros 9, está pronto. Entendeu? Porque a aplicação é a mesma. É copiar parâmetro e um abraço. Então, vamos para a parte aqui, do Commission Wizard, comissionamento bruxo, ou o comissionamento que a Siemens recomenda em passo a passo. E aí eu vou explicar parâmetro por parâmetro aqui. Lembrando que o manual que eu dei para vocês está tudo explicadinho no manual, beleza? Se não está lá, eu vou colocar novamente esse manual, mas o manual está em português, com todas as opções, ele explicando passo por passo. Primeira coisa, é o que eu falei para você. Ele pergunta qual a classe de aplicação. Beleza? Então, o que é isso que eu falei? É justamente isso. Qual é a classe de aplicação? Para que é que você vai funcionar isso? Então, ele diz, ó, se eu estou na função de controle standard, controle padrão. Aí ele diz aqui, quais são as aplicações típicas que essa classe suporta. Entendeu? E esse standard suporta. Então, ele diz a bomba, ventiladores, compressores, né?
com características de vazão, tecnologia vive como se vier, milfs, mix, crushes, agitadores, transportadores horizontais. Beleza? Então, ele está frisando o transportador horizontal pelo seguinte detalhe: o transportador horizontal, o objeto, ele está em cima do transporte. A gravidade não exerce força sobre ele. Quem estudou sabe que a força M, quando o objeto está acima de 80 graus, anula a força da gravidade. Então você só tem essa força para deslocar. Por isso que ele fala transportador horizontal. Se o transportador for assim, a gravidade já derruba ele. Beleza? Se o transportador for assim, a gravidade derruba ele. Se for assim, a gravidade não exerce força sobre ele. Então, o que ele está falando é que essa aplicação para transportadores horizontais não tem problema nenhum. Então, é interessante saber isso. Aí ele fala algumas características aqui, potência do motor até 45 kW, as rampas, a rampa, né, a rampa para cima, maior que 5, ou entre 5 e 10 segundos, funcionamento contínuo, a carga total, limite de torque estático e etc. E se a gente pegar a opção de Dynamic, tá? Aí ele já muda aqui a parada. Ele diz, bom, assim funciona, compressores, com máquinas classentes, rotativos, extrusoras, centrífugas, tá? Transportadores verticais, com encoder. Ou seja, esse tipo de aplicação é a aplicação que o investidor já consegue reconhecer o encoder, porque ele já vai te dar um posicionamento ali. Beleza? Então, e também sem encoder, tá? Você pode fazer o controle de elevador sem encoder também. Você só vai fazer a redução de velocidade, mas ele está falando que ele aceita encoder nesse tipo de classe dinâmica. Então, ele já aceita encoder. Escaladores, dispositivos lift, lift é de elevação, né? Elevadores, camis e etc. Ele diz que o controle vetorial preciso, então ele carimbola o controle vetorial, motores maiores que 45 kW, tempos de rampa menores que 2 segundos. Então, se você precisar de uma rampa menor que 2 segundos, ele sugere que você use esse cara, porque ele consegue fazer esse controle. Aqui, com certeza, você vai ter que ter resistor de frenagem. Todo mundo sabe o que é resistor de frenagem aí no... Opa! Todo mundo sabe o que é resistor de frenagem a função que ele faz no inversor. Eu faço a seguinte comparação, né? Aí fica bem claro. Todo mundo dirige, chegou o especialista aqui de direção. Todo mundo dirige. Aí, por exemplo, você viu o sinal vermelho, você passa aqui no mundo, o que você faz? Você só tira o pé da acelerador. Calma, vai parar? Você tem que fazer o quê? Dando freio. O inversor é a mesma coisa. O que é que acontece com o inversor? Eu tenho um sinal que eu preciso reduzir, vou parar ele. O que é que o inversor faz? Ele para de mandar a atenção do motor. O motor vai parar? Não vai continuar. Na inércia, a tal da inércia. Então, o que eu preciso fazer? Ligar o resistor de frenagem. Funciona do mesmo jeito que o freio do carro. Você aperta ali, você freia o motor do carro, na verdade, é o motor que você está freando, mas o motor vai parar por consequência. A mesma coisa é o que você vai fazer no inversor. O resistor de frenagem ele queima aquela energia residual. Beleza? A resistência se opõe à passagem da corrente. Quando você mede a resistência, ele cria uma barreira ali e o motor reduz. Então, como você vai fazer esse módulo daqui, fatalmente você vai ter que usar resistor de frenagem. Senão, tu não consegue saquear. Tempo de rampa menor que 2 segundos. Porque como é que ele vai parar em 2 segundos? Se eu não tenho freio, ele não vai parar. Ele vai seguir a porra dele. Tá? E aí eu já vi elevador na foto esborrachar porque o freio é comigo. O elevador vai descendo, tocou no sensor de redução, cadê freio?
Aí ele atende o Zé, ele dá aquele barulho. O barulho pegou todo. Aí chama ele, não, vai ter que chamar a mecânica. Chama a mecânica. Já foi, né? Mas aí, como é que eu fiz o teste depois do freio? Eu reduzi a velocidade rápida, mas quase lenta, só para eu ver se ele estava trocando. Estava reduzido. Aqui a gente vai usar o standard, que a gente não tem resistor de frenagem, não tem coda, não tem elevador. A gente vai usar o standard. 101. E o expert? O expert, ele é o standard e o dinâmico junto. Ele vai abrir todas as opções de configuração que tem para você fazer. Por que chama expert? Porque ele vai começar a perguntar muito mais coisas a você, que você vai ter que ter mais conhecimento. Beleza? Aqui a gente vai selecionar o standard e vamos dar o next. Controle de rampa. Vamos tentar traduzir o que é isso aqui. Essa primeira opção é o seguinte: a rampa é toda controlada pelo PLC. O que é rampa? Eu digo que o inversor tem que acelerar em 10 segundos. Beleza? Aí você fala assim, beleza, se é 60 Hz, 10 segundos vai ser 6 Hz por segundo, certo? Não, errado. Porque tem uma coisa chamada torque. Quanto de torque eu preciso no início para eu rodar? Quem sabe é ele. Então ele pode determinar uma velocidade, um torque mais rápido no início, depois que vencer, ele vai tentar suavizar a rampa. Entendeu agora? E se eu fizer isso pelo PLC, eu botar o tempo pelo PLC, o PLC não está olhando o torque, está olhando só o tempo da rampa. Essa opção faz isso. Deixa exclusivo pelo PLC, a CIM não recomenda isso. Vamos para a última. A última é quando eu tenho um inversor que eu não vou rodar com o PLC. Ou seja, é uma aplicação que eu vou pela borneira. Start, stop pela borneira ali. Beleza? Eu tenho start, stop pela borneira. Eu tenho um comando de aceleração de 4 a 20. Então, o PLC não está na jogada. Mas se você tem uma troca de dados pela rede, esse verdinho aqui, gente, ó, é o símbolo de rede Profinet. Tá? Então, se eu tenho um drive que está rodando junto com o PLC, trocando dados pela Profinet, o que é que a CIM diz? Ó, você dá um comando pelo PLC e ele faz o controle de rampa dele. É o mais preciso. Beleza? E ele faz o controle de rampa dele aí. Então essa opção aqui é a B, que a CIM recomenda. Aqui agora vamos parar um pouquinho aí para a gente prestar atenção. Primeiro, também esse P aqui, esse P, isso é parâmetro, beleza? O que é que ele está dizendo? Ó, essas opções que você está selecionando, os parâmetros que eu vou alterar são esses aqui. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está mudando os parâmetros que você teria que fazer um a um de outros inversores. Você tinha que fazer um a um, beleza? Aqui não, aqui você diz o que você quer e ele vai até os parâmetros para você, para que a coisa funcione, beleza? Esse Field Bus, está vendo aqui Field Bus? Na verdade é Profinet aqui, é rede, beleza? Não sei porque aparece aqui, mas isso aqui é rede. É luz, afinal, né? Então esse parâmetro 7 indica que você vai rodar o seu inversor pela rede, tá? Com alguns datasets. Então vamos lá. Você está vendo o DI aqui? DI é a famosa entrada digital. Então lá no inversor, ali na tampinha, você vai ver os DI e os DOs ali. Se você abrir o manual dele, você vai ver o frontal dele e no manual tem cada DI e cada DO. DI 0, DI 1, DI 2. O que ele está dizendo? Ó, o DI 0 e o DI 1 são para jogue. Só que para ele virar jogue, o parâmetro 1055 tem que ir para 1 e o parâmetro 1056 tem que ir para 1. São os bits de jogue, beleza? Que diabo é jogue? Jogue é você fazer o inversor rodar a 10 Hz. Beleza? Então eu tenho um transportador
e eu quero fazer uma modificação do transportador mecânico. Você pode acionar, colocar um bicoeira, coloca na entrada do jogo e aperta. O inversor vai liberar 10 euros. Devagarzinho o mecânico vai disputando. Cervejaria finíssima, lavadora que vai trocar copo, e etc. É um passo a passo, né? Que você vai apertando o jogo e ele vai devagarzinho. Tem lugar que usa, tem lugar que não precisa usar o jogo. Modo manutenção. Modo manutenção, e aí etc. Beleza? DI2, é importantíssimo, muito importante. Parâmetro 2103 e 2104 é o quê? Reconhecimento de falha. Então, olha que interessante. Para poder a entrada 2 reconhecer a falha, o parâmetro 2103 tem que estar em 1 e o 2104 tem que estar em 0. Mas isso aqui ele vai fazer automático. Por quê? Porque eu estou com essa opção aqui. E aí, essa entrada DI2, ela tem que ser usada. Por quê? Eu recebo a falha pela rede. Eu vou mostrar a vocês. Só que se partir o cabo de rede, eu não consigo resetar a falha do inversor mais. Beleza? E eu não consigo também avisar porque é pela rede. Então é interessante que o reset seja pela rede e o reset seja na cara do inversor. Beleza? Esse 3 eu sempre digo que vou pesquisar o que é e não pesquiso. DO0. DO é Digital Output, o relé, né? Então, essa saída 0 dele é quando eu tenho uma falha presente. Também tem que ser usada. Mas a falha vem pela rede. A falha vem pela rede. Só que se a rede cair, ele vai entrar em falha e não tem mais. Porque não tem rede. Então você tem que usar essa falha e vir com a conexão física e entrar lá no PLC. Ou se sinalizar uma lâmpada, um acidente, qualquer coisa. Beleza? Mas ele tem que vir por um caminho diferente da mesma rede dele. Por quê? Porque se partir a rede, ele vai dizer, ó, tem falha, tem comunicação. Ele vai mostrar qual é a falha dele. Mas se só tiver pela rede, então ó, tem que usar esse cara aqui, ó, estado de falha. E o DI1 é alarme. Tá? Me dê um exemplo de alarme do inversor. Aquecimento, por exemplo. Não sofre aquecimento, só aquecimento. Então ele aqueceu. Beleza? Não ao ponto de desarmar, mas ele já diz, ó, eu estou aquecendo, alguma coisa está errada. Ele já está avisando que algo está errado. Por exemplo, quando você está reduzindo uma velocidade muito alta com uma velocidade muito baixa, mesmo com resistor, e o peso está muito grande, isso vai aquecendo aos pouquinhos. Então ele faz essa operação 5, 10, 15 vezes, ele, ó, estou aquecendo. Então, de repente, é melhor você aumentar essa velocidade lenta, ela subir mais um pouquinho, enfim. É como eu estou falando, muita coisa do inversor você configura, quando você bota para rodar, você tem que refazer ajuste. Vou dar um exemplo aqui de. Bom, o que eu mais trabalhei foi na Ford, né? De elevadores na Ford. A gente trabalhava fazendo o Fiesta e o Ford Crew, o antigo Ford Ka, né? Era aquele feio e apertado. Aí veio o primeiro Export, aquele que parecia um Jeep, o Batocucci lá, aquele quadradão. O que aconteceu com ele? Ele era muito mais pesado do que os outros. Porque tinha aquela parte da carroceria, a parte aqui embaixo, e alguns carros que é para o México pediu para aumentar, mas alguém está pedindo chato. O que aconteceu com os elevadores? Eles estavam rodando bonitinho para o carro mais leve. Quando pegou o mais pesado, ele começou a ser do mesmo. Por quê? Porque o peso aumentou. Então, minha relação de frenagem em relação ao peso mudou. Então, a gente teve que fazer alguns ajustes. Ou seja, estava tudo bonitinho configurado, mas mudou o campo. Entendeu? Então, o inversor, ele está ali tentando fazer o que dá, mas às vezes não dá. Porque às vezes o inversor está no gargalo ali, da potência dele. E os caras, quando faziam o projeto da Ford, botavam tudo no limite, velho. Eu sempre reclamava disso, velho. Se o elevador espirrar, o inversor espirra. Um inversorzinho desse tamanho, eu tomo um monstro desse. Não, tem que ter contrapeso. Contrapeso é louco, porra.
Contrapeso se arrumou, entrou um carro pesado, ficou muito mais pesado que o contrapeso. Aí teve que dividir o peso e eu fazer um ajuste lá, tentar fazer um ajuste e ele conseguimos rodar. Então, ele dá uma alarma. Antes de dar falha, tem falha que não tem jeito, mas tem falha que às vezes alarma antes, como essa, né, de temperatura. E aqui é o AO, 0. Gente, isso aqui é para essa configuração aqui, certo? Então está falando, ó, o AO 0, para que é esse cara? Esse cara é a velocidade atual, certo? Que vai no formato analógico. Analógico é output. Então, ele vai estar liberando na saída analógica dele ou 4 a 20 ou 0 a 10. Eu tenho que ver o manual dele, não sei, mas eu tenho que só consultar o manual. Mas é um manual analógico. Para que serve isso? Vamos que você tenha um inversor antigo. Você tem 2 transportes e esses transportes têm que rodar junto. Só que esse inversor não tem rede, não tem porra nenhuma. Beleza? E você não tem mais nenhum tipo de saída para se conectar com ele. Então você bota o G120 aqui na frente, a saída analógica desse cara você sai e vira uma entrada analógica no outro inversor. Então esse inversor vai acelerar junto com o da frente e junto com o PLC. A velocidade que o PLC mandar para esse, ele vai automaticamente mandar para esse que é analógico. Beleza? É um tipo de aplicação que eu estou falando. Bom, até você pode botar o G120 ou qualquer outro tipo de modelo de inversor. Então, o que ele está falando é que tem essa saída analógica. Lá a gente usa para a seguinte coisa essa saída analógica. A gente aguarda que o inversor mande um sinal analógico referente ao que a gente está mandando ele acelerar. Se for diferente, a gente para a máquina, que a máquina travou em outra coisa. Beleza? O sinal vem pela rede também vem. Mas só que a gente ainda manda um outro sinal também. Beleza? Então, aqui é a configuração das interfaces de bordeira ali do inversor. Beleza? Essa parte aqui, vamos lá. Configuração do telegrama. Ó, o que é telegrama? Quem tem menos de 30 anos não sabe o que é telegrama. Mas quem tem mais de 30 anos sabe. Eu, por exemplo, tenho 31 anos e sei o que é telegrama. Antigamente, não tinha zap. Quando você queria falar com alguém, você mandava um telegrama. Beleza? Era o zap da antiguidade. E enviava os correios, o tempo que o correio funcionava. Então, o telegrama é uma mensagem que você manda para alguém, é só isso. O telegrama é uma mensagem, é um pacote de mensagem. E aí, o alemão, lá não tem zap ainda, né? Eles trabalham com telegrama ainda. Telegrama standard. Todo mundo sabe que standard é padrão, gente, traduzindo aí? Standard é padrão, beleza? Então, telegrama padrão. Aí tem essa palavra aqui, PZD. Durante muito tempo eu tentei descobrir que porra era PZD. PZD é uma palavra alemã. PZD, né? Fica só, PZD. É uma palavra alemã. Beleza? Quer dizer, mais ou menos, telegrama também. E depois tem o número, 22. Beleza? Esse primeiro 2 aqui, é para controle e o segundo é para status. Sempre vai ser nessa sequência. O primeiro número aqui é controle e o segundo número é status. O que é que significa? Eu tenho 2 palavras de controle e 2 palavras de status. Quem ainda não sabe o que diabo é palavra? Pode falar que eu explico. Palavra. Quem tem dúvida do que é palavra? Tem dúvida? Eu tenho. Não. Por que eu não vou saber essa mais? Se eu chamo palavra. Word. O Word é fácil porque tem o Microsoft Word. Todo mundo sabe o Microsoft Word. Né? O Word é uma palavra. Tá bom, até aí não entendi nada. Só que na automação, palavra significa 2 bytes. Na automação não, na simples. Não, é na automação, mas a simples é que mais usa isso aí.
Então, o word significa 2 bytes, que significa 16 Bits. bits. Porque um byte tem 8 bits. Então, palavras são 2 bytes e são 16 bits. Olha o que ele está mostrando aqui. Ó. Speed set point 16 bits. 16 bits. Tá? Então, cada palavra tem 16 bits. Aí, o que acontece? O formato inteiro, ele tem 16 bits e a letra que representa é o dado por. Se eu pegar um duplo inteiro, ele tem 32 bits e a letra que representa é o D por causa do D, o outro, que é o dobro, né? Dobro e o outro. É só isso. Se eu pegar um número real, ele é 32 bits e também ele é um dobro. E se eu pegar um número BCD a 32 bits, ele também vai ser dobro. Então, o que é o Word e o dobro? Isso aqui se refere a tamanho. Eu quero determinar o tamanho da minha variável. Inteiro, duplo inteiro, real, BCD, ao tipo da variável, como eu quero ver o número, para não me confundir, beleza? Então, quando eu estou falando aqui, que o inversor tem 2 palavras de controle e 2 palavras de status, significa que ele tem 2 words para controle e 2 words para status. Ou seja, ele tem 2 palavras de 16 bits para controle e 2 palavras de 16 bits para status. A palavra é isso. E o Jaguar, do inversor, quer ver? O Joe trabalha com controle drive. O que é que palavra, né? Só palavra. Palavra, controle, palavra, não sei o que, palavra, tudo é palavra. Às vezes, o cara pega o efeito papagaio. O cara só fala a palavra. Não fala, não, velho. O bit da palavra aqui está errado. Não, o bit não tem palavra, mas todo fala palavra. Então, palavra, nesse caso, é palavra mesmo, é um amor. Porque eu tenho um movimento de 16 bits. Ou seja, eu tenho 32 bits de informação para fazer o controle do inversor e 32 bits de status para o inversor me dizer o que está sentindo. É isso. Só que esse telegrama, claro que não. Eu tenho, por exemplo, o standard 2. Onde eu tenho 2 palavras de controle e 6 palavras de status. Por quê? Porque eu preciso de mais informações da palavra de status. Beleza? Eu preciso, por exemplo, saber o código de falha, que o inversor está me mandando. Eu preciso saber o torque que está ali funcionando. Eu preciso saber, sei lá, tensão de barramento. Então, tu pode, dentro desse telegrama, configurar mais status que você precisa aqui. Beleza? Cada vez que você troca o telegrama, ele vai lhe dizendo. Quadro de programa, quadro de start. Isso, ele vai lhe dizendo que essa palavra tem esse tipo de função. Agora, vamos usar o DOS 2, e se eu falar uma coisa para você que eu estava estudando. Por que assim me chama Standard Telegram? Porque a Sims, ela diz o seguinte, ó, você está rodando o G120C. Só que o G120C errou. Você vai pegar um G120 comum com C1. Tudo normal. Só que você fez o programa com o G120 do inversor. A configuração de acionamento, se você usar um Telegram Standard, ela não muda. As palavras são as mesmas e os bits são os mesmos. Uma vez que você configurou o inversor, você não precisa mudar seu programa de acionamento. Beleza? Mas se eu tirar um Synapse e eu botar um Danfoss com a interface Profinet, mesma coisa. O seu programa, a sua configuração de palavra e bit a bit não vai mudar. O que vai mudar é a configuração do inversor, aí não tem jeito. Beleza? Mas uma vez que você configurou o inversor, ele aceitar o comando de referência, tudo pela placa lá do Profinet,
Seu programa lá de acionamentos, a posição de todos os bits não muda. Um dia start é start, um dia stop é stop, o comando de velocidade é o mesmo. Então, assim me fala, se você usar os telegramas standard, você pode trocar de inversor, porque eu exijo que toda a placa de configuração Profinet que você coloque em qualquer inversor, ela obedeça sempre as mesmas palavras. Então, essa é a ideia da SIM, não muda. Ah, mas eu estou rodando na rede Profinet. Beleza? Beleza. E por algum motivo, eu vou instalar um outro inversor igualzinho, só que eu vou usar a rede Prof 2. Vou ter que mudar todo o meu programa? Não, é igualzinho. São as mesmas palavras que você usa no standard, os mesmos bits no mesmo lugar. O que é que vai mudar? Vai mudar a rede, o caminho que você vai mudar, a configuração do inversor, a interface, mas o programa que você fez lá, se você construiu um bloco, as palavras são as mesmas e os bits de acionamento estão no mesmo lugar. Então, assim é que diz isso. Nunca testei, mas assim me diz que funciona. Vamos para o próximo aqui. Bom, aqui é frequência da rede, tá? Se você estiver na Europa, aqui vai ser 50 Hz. E aqui é tensão de linha. Então, a linha 380, eu coloquei 400 volts, mas se eu colocar 380 vai funcionar, se eu colocar 360 vai funcionar, se eu colocar muito longe aqui não vai funcionar. Porque tudo isso entra em cálculo. Então, eu estou dando tensão de linha 400 volts. Beleza? Tensão de linha aqui. Aqui ele pergunta, tem resistor de frenagem? Então, se tiver, você marca. Tem filtro, tá? Filtro de linha, tem filtro na entrada do inversor, tem filtro na saída do inversor. No manual que eu mandei, tem lá os tipos de filtro. Né? O pessoal usa muito, como o inversor é muito grande, usam muito isso, que ajuda a amenizar a tal da harmônica. O inversor gera um grau de harmônica da rede, que é aquela frequência que entra atrapalhando a frequência normal de 60 Hz. Isso pode gerar ruído para outros tipos de redes e outros dispositivos. Esses filtros têm que amenizar isso aí. Se você tiver um filtro, você vai colocar o tipo de filtro que você tem, certo? Aqui a gente não tem inversor, não tem resistor e não tem filtro. Aqui eu vou apagar o quadro. Isso, eu vou mostrar uma coisa aqui a vocês. Aqui são os dados do motor. Se é motor de indução, se é motor assíncrono, tipo de motor que você está rodando. No motor é massa, né? Não tem um motor. Não entendi essa opção aqui. Eu estou configurando o inversor para rodar o motor e tem não motor. Então, esse motor, a grande maioria é motor de indução. E aqui, gente, é o tipo de fechamento. Estrela, star ou delta é o tal do triângulo. Beleza? Ó, isso aqui isso não é inversor. Isso como é que eu vou dizer assim? Isso é conhecimento de fechamento de motor. Por exemplo, se o motor tem motor de 6 pontos, 6 terminais. Vou falar a ponta não, porque você sei que alguém citou aí. Então, um motor de 6 terminais. Bom, o motor de 6 terminais, ele pode ser ligado matematicamente para 2 tensões. Quais são essas 2 tensões? Aí tem que olhar na placa do motor. Por exemplo, esse motor daí, ele é 220, 380. Tensão menor, 220. Tensão maior, 380. A tensão menor, você sempre vai fechar ela para triângulo. E a tensão maior, você sempre vai fechar para estrela. Agora, você sabe por quê? Por que a tensão menor eu tenho que fechar para triângulo e a tensão maior para estrela? Alguém sabe isso aí? De verdade?
A catraca falhou 2 vezes. Olha aí, você não fala nada. Eu resolvi que ele não ligou para ele. Eu disse que não vou ligar para ele. Eu tive que conversar com esse cara ali. Ó, isso aqui não é como esse lá também. Sexto terminar é doutor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quatro, 5, 6, 1, 2, 3. 220 volts, 380 volts. Agora, por que uma tensão menor eu tenho que fechar desse jeito? Por que uma tensão maior eu tenho que fechar desse jeito? O que é que eu descobri? Eu me perguntei a mesma coisa. Aí eu fui estudar e descobri o seguinte: toda espira de motor, que eu vou provar isso aqui, só funciona em uma tensão, 220. Toda espira de motor. O que é que você faz ali? Eu faço um jogo de resistência para adequar a espira à tensão de linha. A tensão de linha é aquela tensão que vem para a rede. É o RST que entra ali no painel. A tensão de linha aqui é 220 volts. A tensão de linha aqui é que a gente está usando 380 volts. Vamos calcular tensão na espira. Bom, entre esse cara e esse cara, eu tenho 220 volts, sempre. Por quê? Porque eu estou botando R, S, T aqui. Então, entre a fase RS, eu tenho 220, que é a tensão de linha. Entre a fase RT, eu tenho 220, que é a tensão de linha. E a fase ST, 220, que é a tensão de linha, que coincide a tensão que eu estou aplicando na bobina. Então, essa bobina está recebendo 220 volts. Beleza? Só que o motor ele é 2 terminais, 220 e 380. Então, se é 380, eu tenho que fechar para a tensão maior. Fechei para aqui. Aí eu tenho aqui, ó, entre esse cara e esse cara, que aqui é RST. Entre esse cara eu tenho 380 volts. 380 volts entre esses caras. Aí você fala, se fudeu, pô, tá batendo 380 aqui, falou 320. Só que tem um probleminha, que é esse cara aqui. Para eu calcular a tensão da bobina, não é de fase para fase. É daqui para aqui, a bobina está ligada aqui. E esse cálculo é 380 com 23. Calcula aí. 380 dividido por 1,73. Está 220. Se você tiver um motor de 12 pontas, o que é que vai acontecer? Para a tensão 440, você vai fazer uma série com as bobinas ali naquele triângulo. Vai ser um triangulão. Então vai ser 2 bobinas, 2 bobinas, 2 bobinas. Aí você vai aplicar 440. Dá para fazer de cabeça. Como eu tenho 2 bobinas, 440 dividido por 2 bobinas, já dá 220. Não preciso nem calcular nada. Então, tensão de linha 440. Motor 2 terminais. Qual a tensão de cada bobina? 220. 760. Triângulozão em série. Então ali você vai ter 2 bobinas correndo na ponta, 2. 760 para 2 bobinas ali, ó. Vai dar 380 dividido por 2, por raiz de 3, vai dar 220 para cada bobina. Tem um jeito que vai dar 220. Então o motor é construído para a bobina rodar sempre 220. A não ser o Xingu 110 de casa, aquele tem capacitor, né? Como o capacitor falha, você fica daquele tapa no ventilador para ele rodar. É o capacitor de partida ali. Então, o que o inversor pergunta é: o seu motor está fechado em extrema, que a gente chama de delta, ou em triângulo? Você só vai saber olhando a placa do motor. Então, o motor está dizendo: como esse motor é 220, 380, beleza?
Eu estou fechando para estrela, que é a tensão maior. Então está aqui, ó. Está, eu fechei para estrela. Eu estou explicando tudo isso, faz parte, mas não faz. Se você não souber isso aí, tudo vai dar errado. Se eu botar ali o delta, porque ele tem uma fase de reconhecimento ali de espira do motor. E aí vai dar errado, né? Segundo o cara, isso aqui que é uma prova da Petrobras. Então, calcular a tensão que estava no pino ali. O cara deu o fechamento, deu a tensão que tinha e pediu para calcular quanto está em cima, quanto é a tensão de cada bobina. Então está ali. Toda vez que você tiver aquele triângulo ali, o cálculo é qual é esse preço. E serve para tráfego também, tá? E o resto é dado do motor, gente. Agora repara que, por exemplo, rateio de corrente, potência e velocidade. Tudo isso é parâmetro. Parâmetro 305, 307, 311. Você fez isso aqui, só que você quer mudar só isso aqui. Ó. Eu quero mudar só o 1620. Você acessa o parâmetro 311, vem aqui, ó, parâmetros, vai no 311 e muda só isso aqui. Se você não quiser voltar essa tela tudo de novo. Entenderam? Aqui é o comissionamento. Depois você pode acessar parâmetro individual. E aqui ele já diz o que é que o parâmetro faz. No manual, eu tenho certeza que tem parâmetro por parâmetro lá informando o que é. No chat GPT também. E no vídeo do YouTube também. Tem um vídeo celular configurando. Tá fazendo o que? Eu estou configurando parada aqui. Tá vendo o que no YouTube? Não estou vendo o vídeo secado aqui. Bom, frequência do motor e aqui o tipo de ventilação. Os motores que rodam com rotação muito baixa, 15, 20 Hz, eles precisam de ventilação forçada, né? Aquela ventilação no fundo, porque senão ele aquece. Então ele aqui está perguntando se é ventilação natural ou se é ventilação forçada. E aqui ele pergunta, você vê, o cara pergunta tudo, se tem sensor de temperatura. Sensor de temperatura é um termistorzinho que é enrolado junto com o bobinado. Então, quando o bobinado no motor é feito, o cara coloca o termistorzinho e na hora que ele puxa ali para o fechamento, ele traz o sinal do termistor junto. Aquilo ali é a coisa mais espetacular que os caras já fez. Por quê? Porque aquele cara, ele pega a temperatura direto do bobinado, que é o que queima. E aí, se ele botar aquele termistor, não queima, ou seja, serve também para ter, por exemplo, eu tenho geralmente motores grandes, né? Motores de 600, 700 kW aí, motores maiores aí, tem motor que o cara anda dentro. O cara bota vários sensores de temperatura. E aí ele vai colocando um gatilho de alarme. Ó, temperatura nível 1, motor atingiu. Não para ainda, vamos observar o que é nível 2, no nível 3 já para, mas não queima o motor. Porque rebobinar um motor daquele é um absurdo. Então o cara já vai tentar identificar o que é que está causando aquecimento do motor. Pode ser bordeira afogada, pode ser tensão baixa. Tensão baixa o cálculo de potência. Se você alimentar um inversor com uma tensão baixa, na fórmula de potência a corrente sobe. Porque alguém tem que compensar alguma coisa. Nada de graça. Se o motor é 440 ou o motor é 380, eu estou alimentando ele com 300 volts, o motor está rodando. Então, beleza, esse motor não tem baixa. Você alimentou esse motor com 300 volts, alguém tem que perder alguma coisa. O que é que o motor faz? Ele vai aumentar a corrente dele. Porque a tensão está mais baixa, a corrente sobe. É uma balança, beleza? E aí você vê no cálculo de potência normal. Bom, aqui aceitou esse parâmetro. Mais um aqui do freio, né? Tanto freio. Aqui é outra parte complicada. Referência de velocidade. Isso aqui assim fez uma lambança para mim, né? Porque ela podia fazer um negócio mais. Vamos lá. Referência de velocidade é o seguinte: quando eu mandar para ele a referência de velocidade, eu mando um número de 0 até 16, eu acho que 684. Eu não sei se o número é esse. Mas isso aqui é a minha
meu número que eu mando para ele, minha referência de velocidade pela linha. Beleza? Se não for isso aqui, é parecido. Eu mando esse cara aqui. Então, entendam bem. Vamos lá. Se eu estou falando que a referência de velocidade dele é 1720 RPM, entenda. Esse cara é 0 e esse cara é 1720 RPM. Ficou claro isso aí? Não adianta eu mandar mais, porque não vai mais. Minha palavra é essa, beleza? E aí ele vai 1720 RPM, que é a tal da nominal. Beleza? É nominal. Só que é o seguinte, eu quero que esse motor rode aí a 80 Hz. Beleza? Não vai, né? Porque 80 Hz, esse 1720, é a frequência de 60 Hz, que é a nominal dele. Se eu quiser que ele rode 80, esse número daqui tem que subir. Para quando eu mandar essa referência, ele não parar em 1720. Então, eu fiz desse jeito. Ó, eu não disse o que eu tenho 60 Hz e 1720 RPM. Se eu quiser 80, vai ser X. Então eu tenho 60X, 1720 vezes 80. Beleza? X é igual a 1720 vezes 80 dividido por 60. Multiplica aí 1720 por 2. Vamos ver a calculadora aí. É mesmo que meteu a calculadora aí? 13,760. 13? 760. Não dá isso não. Eu errei alguma coisa. Assim, divida por 6. 286. 286. Então, se eu quiser que ele rode 80 Hz, o meu RPM vai ser 286. E aqui a escala muda, 0 a 286. Aí, se eu quiser que ele acelere para 80 Hz, acima da nominal do motor. Porque o motor é feito para 60 Hz. 80 está acima do que o motor roda. Se eu estou dando que a referência aqui de velocidade dele é 1720, ele só vai até 1720. Porque essa palavra não vai mudar. Sempre vai ser 16.000 alguma coisa. Daqui a pouco a gente vê. Não vai mudar. Então só vai correr em 1720. Se eu quiser rodar acima disso, como é que eu faço? Eu tenho que mudar aqui a referência de velocidade. Aí o motor vai rodar acima da nominal dele. Depois de ver um tempinho, eu descobri que isso é exatamente isso. E essa velocidade máxima é uma segurança. Ou seja, eu estou rodando a 1720 RPM. E eu vou rodar até 1800. 1800 eu vou parar, porque é a velocidade, é a máxima velocidade que tem. Então, se eu sou uma segurança, eu não vou passar disso aqui. Se perder no cálculo, se tiver alguma coisa, ele acelera mais de 80, mas tudo isso aqui você pode mudar, certo? Você pode mudar. Aqui ele está rodando a 1720. E aqui é o tempo de rampa de subida, o tempo que ele vai levar para atingir o 1720. Caso eu dou 100% a ele, tempo de rampa de descida. Ó, você está vendo aqui off 1? Guarde isso aqui, ó, off 1. O radius off é de 1 aqui. Chegou lá, os caras explicou 300 off aí ele vai passar. Então, esse off 1, tá vendo? Off 1, até agora não faz sentido, mas daqui a pouco vai fazer. Off 1 é o tempo da rampa de aceleração. E aqui o off 3, que é o quick stop, que é a parada rápida, off 3. Bom, esses off 1 e esse off 3, a rampa de time aplica para falhas ou stop safe. O que é que ele está falando? Off 1 e off 3, ele vai funcionar, ou seja, o seu tempo de rampa é esse. Só que esse e esse daqui, ele só vai funcionar quando você tiver uma falha ou quando você estiver rodando no modo de segurança. Tá?
Ou seja, não vai funcionar se você fizer via programação. Beleza? A programação vai obedecer esse cara. Aqui é a corrente limite. Então, se o inversor atingir 0,9, vai dar falha ou corrente alta. E o limite é esse. Onde é que eu mexo aqui? Bom, eu estou tendo lá o inversor que está rodando um pouco acima, mas está faltando 2 horas para parar a linha, e é melhor que ele rodar até aquele do que eu parar. Vai e aumenta esse cara aqui e reza. Aumenta e reza. E aí, velho, parou da falha, o operador, opa, depois que deu mexer aí, não parou mais, tá filhando, o motor está lá pegando fogo. Não importa, o motor está aí. Vai pegar uma mangueira de ar, né? E pau no motor. É certo. Aumenta a corrente, mangueira de ar no motor ali. Eu estava desempregado, tinha saído da Antártica e entrei na Ciseb, a fábrica dividida ali no Marcelo 93. Depois não existe mais, que era branca. Aí eu trabalhava por uma gata. Disse, não, mas se você for direitinho, então a gente vai botar você, a gente já sabe que você. Eu falei, porra, o negócio tá bom. Daqui a pouco chega Samuel, que era supervisor da TV, e diz para mim, mestre, é o seguinte, estamos com um problema na bomba de vácuo ali. Bomba de vácuo é uma desgraça, porque é o seguinte, as paletas dela passam raspando na porra da bomba. Quando ela aquece aquela de lata, ela raspa mais ainda. Então não tem jeito. Uma vez que ela se fudeu, desempenhou, ela não tem mais jeito. Sério, não tem o que fazer. Aí eu falei assim, pô, tá desarmando toda hora. Samuel jogou uma momento só e deu um jeito aí. Eu quero essa porra dando até meio-dia, cara, que vai parar pra trocar a bomba. Aí foi embora, eu falei, pô, é igual do caralho, o solar, vamos fazer essa porra. E a bomba desarmada. Eu disse, pô, vou botar um ventilador. Cacei um ventilador na área, peguei 4 caixas de cerveja, amarrei, peguei o ventilador, botei em cima de um líquido. E botei, devagar, que eu ventilador. Estava desarmando a cada 15 minutos. Passou para meia hora e começou a desarmar. Aí ele foi lá. Tinha hora que o juntou, nem armava mais, porque a gente tinha estrupado tudo. Não armava mais. Eu disse, puta que pariu. Eu falei, eu preciso melhorar a troca térmica. Era a bomba de vácuo passava em frente da enchedora. E a cerveja sai gelada. Como tampar, né, arrolhar, ela não explodir. Falei, pô, vou melhorar a troca térmica. Peguei a cerveja gelada, coloquei na frente do elevador, atrás do elevador e soltei. Uma ceia geladinha. Aí eu disse, porra, meia hora desarmou. 40 minutos desarmou, 1 hora desarmou. Quando eu peguei na cerveja, eu falei, porra, eu tenho que substituir a cerveja agora. Aí peguei aqui, meti na linha, peguei a gelada, botei lá e fiquei nessa onda aí. Troca a cerveja, tira a cerveja. Eu vou ali no banheiro. Se você vê que esquentou, não, beleza, já peguei o macete aí, a coação tá rolando. Aí chega Samuel chegou Samuel chamou o cara lá da Bíblia. Aí perguntou pro operador, como é que tá aí? Aí falou, rapaz, tá essa luta, mano. É sério? O cara falou, é. Aí quando o Samuel olhou, que desgraça é essa? Porra de despacho. Você é maluco, mano? A garrafa de cerveja lá no chão. Aí essa parte disse, não, o doido fez essa porra aqui, já foi embora. Samuel olhou e falou, essa desgraça é dele. O Samuel foi embora. E aí voltou até o almoço. Trocando a cerveja agora. Aí no outro dia, Samuel tem o BDS, né? Eu não esperava. Ele foi lá e me deu um apoio de reconhecimentozinho. Eu não falei nada, velho. Ele contou a história. Agora eu fui lá, tá? Mas. Aí ele falou, não, é isso que eu estou precisando, tal. Que a gente pense de maneira diferente e tal. Não tinha o que fazer, eu só tinha que agradecer. Não criei uma troca. Beleza? O último. Então esse limite aqui, você bota aí para ver. O inversor, se tiver condições, se tiver mais potência, não vai quebrar, mas o motor talvez queime. Beleza? Agora, se o cara botou o inversor com a potência igual ao do motor, aí não tem isso aqui, não tem esse grauzinho a mais aqui, o próprio inversor vai dizer que não tem mais. Bom, aqui é a última parte da configuração. A parte de identificação do motor. E aí, esses inversores só vai rodar se houver identificação do motor. Não importa a aplicação. Nos outros, alguns inversores, ele não tem obrigação de fazer isso. Ele até roda.
Mas nesses aí não tem jeito. Eu sou obrigado a fazer a identificação do motor. Então você tem que botar aqui, ó, identificar, fazer a identificação do motor, vai fazer de maneira linear. E isso aqui, ele vai ler o motor, vai fazer um barulhinho. Você pode botar de maneira dinâmica, fazer o motor girar, ou pode botar de maneira estática. Se você vai fazer isso no elevador, por exemplo, faça de maneira estática. Porque ele vai rodar o motor com o elevador preso. Vai pegar fogo. Ou vai desarmar, ou vai conseguir fazer. Então, tem que ter cuidado que eu não vou fazer isso aqui. Ah, eu troquei o motor do elevador, o mecânico foi trocou, vou fazer lá a identificação. Cuidado. Maneira estática aqui. Vamos para o próximo. Aqui ele está dando todos as configurações que você fez, tudo bonitinho aqui, e ele está falando que vai pegar os dados da RAM do inversor, ou seja, o inversor tem uma memória que é a memória randômica, onde você está configurando, ele está aceitando tudo, e depois ele vai salvar isso numa coisa que ele chama de EEPROM, ou EEPROM, que é uma memória não volátil que você consegue ler e escrever, ele vai salvar esses dados lá no inversor. Esse EEPROM aqui é o avô do pendrive. Beleza? É o avô do pendrive. Aí eu vou dizer assim, ele aí está completando o funcionamento, está salvando os dados lá na EEPROM. Ok, tudo bonitinho. O que é que a gente precisa agora? A gente precisa para... se a gente tivesse a interface certinha ali, a gente ia só pedir para startar o motor e o motor ia fazer o comissionamento, não ia rodar. Aqui a gente tem esse cara, que é aquele painel de controle, que é como se fosse o painel de interface aqui, controle. Beleza? Então, esse cara aqui, roda para frente, para trás, joga para frente, joga para trás, stop. Então, esse cara aqui é o cara que a gente tem com o painel. Olha o detalhe aqui, ó. Medição do motor, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é medição. Então, a medição do motor está amarelinho. Ele não está aqui pronto para rodar, a operação não está habilitada, porque ele precisa apagar esse LED, ó. Esse LED de medição de motor. Beleza? O que é que eu vou fazer? Eu vou ativar aqui, o controle master, ou seja, eu vou tomar conta do inversor por aqui. Mandar ele rodar, parar, tá? Vou ativar o controle dele, tá? Deixa eu reconhecer aqui as falhas. Ó, vou ativar o controle master, 2 segundos. E vou mandar o motor rodar. O que está acontecendo? Está reconhecendo o luminado do motor. Terminou, apagou o LED, apagou o LED aqui. E se você ver, ele tinha 2 LEDs de falha C. Beleza? Ele tinha o read, o pronto estava piscando e o BF estava piscando. O read acendeu. O que é que significa? Ó, estou pronto para rodar. Beleza? Agora, eu tenho um BF. O que é BF? Estou com falha de barramento, falha de rede. Por quê? Porque você diz que eu vou rodar aquela rede. E eu não tenho um dono. Essa falha aqui inicial é que ele não tem dono. Então, o que a gente fez? A gente parametrizou o inversor. Agora a gente tem que configurar ele dentro do programa. Beleza? Dizer que é um dono e etc, etc. Você pode ver que o read já acendeu. Vitória aqui. E acabou. E o inversor vai rodar. Beleza? Então, o LEDzinho está aceso. Vamos para a segunda parte. Aqui do lado do inversor tem uma placa, uma etiqueta que fala as características dele. Beleza? As características dele. O que é que a gente vai fazer com esse inversor? A mesma coisa que a gente faz com o CPU. Eu não vou ler esse cara aqui, porque eu vou mostrar dentro do programa a merda que ela configura esse bicho. Bom, isso aqui morreu, podemos fechar. E agora, como é que eu faço
para esse inversor daqui cair lá. Olha o que é legal que a Sims fez. A Sims está falando, você vai ver o que a Sims fez. Se eu for aqui, gente, adicionar dispositivo, eu tenho uma de drive. Meu drive é dinâmico 620. Pô, professor, é tão fácil. Beleza, vamos lá. 620. 380 440. Sim. Redcam, Profibus, Profinet, OSS, Profinet. Pronto. Então você vai aqui, pô, escolhe. Certo. Escolha um aí, vai. Escolha aí qual é deles. Olha lá. Olha aí. Aí a primeira vez,